esse homem talvez esteja chegando ao final, Deus usa o seu profeta para ir lá profetizar na vida desse homem. Aleluia. Talvez, quem sabe, quando Ezequias viu Isaías chegando na sua casa, pensou assim: opa, levei uma bênção de Deus ali para mim agora. Aleluia. Mas não, ele se enganou. Que veio uma profecia, Deus profetizou na vida daquele homem. Para quê? Para que ele se endireitasse, para colocar a casa em ordem. Talvez interessante se eu receber essa palavra, talvez o pastor, o diácono receber essa palavra, a gente vai saber: meu Deus, o que nós estamos fazendo de errado? Mas não, aquele homem lá tinha convicção que ele estava andando no caminho do Senhor, mas não, Deus estava alertando ele para ele se preparar mais, porque é difícil morar no céu, é difícil ir para o céu, não é para qualquer um o céu. Que a palavra de Deus nos fala que o Senhor é dono da força, não por sofrer com violência, mas sim por persistência. Se a gente orar, a gente persistir, a gente vamos conseguir chegar lá. Aí talvez Deus só estava dando um alerta para aquele homem que talvez ele estava deixando de buscar mais a Deus, talvez ele estava cansado, estava olhando um cansaço físico, e não estava querendo talvez pagar o preço, aonde Deus usaria seu profeta, foi lá falar com ele, para ele pôr a sua casa em ordem. É a mesma coisa da gente. Talvez a gente tenha a convicção que a gente estamos andando reto no caminho do Senhor, mas querendo ou não, a gente deixa a desejar no nosso dia a dia, por talvez algum pequeno pensamento, talvez alguma palavra que saiu da nossa boca, né, que uma palavra que se sabe uma vez não tem mais volta. Talvez a gente fala, talvez Deus fique aborrecido com aquilo, e a gente tem a convicção que a gente estamos andando reto no caminho de Deus, mas não. Glória a Deus! Por causa de uma pequena coisa, a gente deixa de ganhar a nossa salvação. Talvez Deus viu, porque Deus ele sabe o que vai acontecer com a gente. Deus ele sabe o que vai acontecer no futuro. Talvez Deus viu, se ele não buscasse mais, talvez ele não colocasse o seu caminho mais em retidão, talvez estava saindo só um pouquinho para o lado. Se não voltasse a linha, talvez ele não ia ganhar a sua salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas daqui a pouco você não valeu mais nada? Aleluia. Talvez ele ganhou tantas almas para Deus, talvez ele fez tantas coisas para Deus, talvez Deus usou aquele homem assim, ó, de tremenda unção assim, que a gente não tem olhos nem para ver o que aconteceu no passado, mas chegar lá no final, lá, no dia que Deus puxasse o seu fôlego de vida, ou talvez por causa do pequeno deslize que ele estava dando, deixando a desejar, ele não ganhasse a salvação. Ele não ganhasse a salvação. A mesma coisa da gente. A gente está no caminho de Deus. A gente estamos ali, ó, todo dia sujeito a pecar, mas não, a gente levanta, agradece a Deus, vai para o serviço, fica em casa. E a gente tem que estar ali constantemente orando e vigiando, porque a palavra de Deus nos fala que o inimigo das nossas almas, ele fica brandando como um leão. Talvez ele está ali, ó, a gente estamos ali trabalhando, talvez a dona de casa está em casa, o dono também está trabalhando, aí ele está ali circulando, aí talvez a gente vai, fala uma palavra, deu brecha para ele, e quando ele vê uma brecha, o que ele faz? Ele quer entrar, porque ele é atrevido, ele não respeita. Ele não respeita. Ele não tem educação inimigo das nossas almas. Ele não tem educação. Talvez a gente fala uma palavra no decorrer do dia, opa, eu vi essa brecha, eu vou entrar. Aí daqui a pouco dessa pequena brecha, ele vai colocando a cunha. O pastor da moda antiga, o pastor sabe, põe uma cunha, bate e abre. Põe mais uma cunha, bate e abre. Aí talvez ele é essa nossa vida. Ele viu a brecha, colocou a cunha, a brecha não se fechou, a brecha ficou aberta. Aí o que nessa brecha? Ele vem, toma ripada. Opa, deu mais uma brecha e vai entrando. Vamos pensar que não, ele já entrou por tudo, já aquele desgrameiro. A gente desviou do caminho do Senhor Jesus Cristo e perdeu a salvação. Aí Deus, ele sabendo que a gente vamos sair do caminho, talvez Deus use alguém para falar com nós, para a gente pôr a nossa vida em ordem, pôr a nossa casa em ordem, pôr o nosso altar em ordem. Porque a igreja, quando Isaías estava lá lutando com os profetas de Baal, não lutando com mão, em oração, o que ele fez para que o fogo descesse do céu e consumisse a sua oferenda? Ele foi, pegou as pedras,
colocou, edificou o altar, para quê? Para ele começar a orar, para que Deus ele pudesse aceitar a sua oferenda. Talvez ali, ó, se o profeta não tiver, profeta Elias, se eu não me engano, Elias, se ele não tivesse consertado o altar, talvez Deus não tinha recebido a sua oferenda. Olha aqueles profetas de Baal ali, o que eles faziam? Não, eles só queriam se mutilar, dar o seu sangue, orar não, né? Pedir os seus deuses para que viesse aceitar o seu sangue. Mas não, talvez por um pequeno gesto que o profeta de Deus ele fez, de pegar e consertar no seu altar, Deus ele recebeu sua oração e desceu com fogo e consumiu aquela oferenda ali a Deus. A mesma coisa, a gente basta pegar, consertar a nossa vida, um pequeno detalhe que a gente está deixando a desejar. Quando a gente orar, o Espírito Santo vai recolher a nossa oração, levar ao céu, e Deus ele vai levantar do seu trono e vai nos abençoar. Deus ele vai nos abençoar. Glória a Deus. Vamos seguir daqui. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Imagina nós, a aflição que esse homem estava sentindo, a dor que esse homem estava sentindo de receber essa profecia na vida dele, falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? É a mesma coisa para a gente estamos com a convicção que estamos certos no caminho de Deus, que estamos indo certo no caminho de Deus, e do nada a gente recebe essa pancada assim. O que a gente vamos fazer? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado no caminho do Senhor? Me mostra, Deus. Aí a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a questionar, fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Glória a Deus. O que eu vou fazer agora? Aquele homem, ele não se desesperou assim, ele não saiu correndo igual doido, ele não falou que ia abandonar Deus, não falou que ia abandonar o caminho de Deus, não falou que ia largar o arado para o lado, não. O que ele fez? Ele dobrou o seu joelho e buscou a Deus. Glória a Deus. Ele buscou a Deus, não é diferente. Quando a gente está no caminho, a gente recebe aquela pancada, ou então estamos tristes, ou então o inimigo das nossas almas está nos perseguindo profundamente, a gente pensa que não tem mais escapatória, não tem saída. O que a gente tem que fazer? Buscar e orar a Deus, para que Deus ele nos reveste com a sua palavra, para que Deus nos reveste com a sua armadura. Glória a Deus, aleluia. Porque está escrito em Salmos 91, se eu não me engano, se não me falta a memória, Salmo 91, versículo 11, que Deus ele dá ordem aos anjos para que nos guarde, para que a gente não tropece com nossos pés em pedra. Ei, aí a gente começa a orar a Deus ali, buscar a Deus, o que é que Deus faz? Ei, meu filho, desce lá então e começa a proteger ele. Não é diferente, é o que Deus fez com Daniel. Daniel viu aquela prova lá na frente dele, entrar ali com o leão. O que ele vai fazer? Um mísero humano querer lutar com um animal que tem uma força imaginável. O que eu vou fazer com o leão? O que você vai fazer com o leão? Não tem nada de fazer. Não, talvez aquele, antes de ser a igreja, se a gente ler a palavra de Deus, antes daquele homem ir ali para aquela cova, o que ele estava fazendo? O que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou. Talvez se não tivesse orado naquele dia, Deus não tinha dado escape a ele. Porque ele pagou o preço. Deus viu que ele estava pagando o preço. Não é diferente aqui de Ezequias. Não é diferente. Se ele não tivesse orado, Deus não tinha ouvido essa oração, Deus não tinha ajudado ele depois. Vamos ver aqui mais pra frente. Se ele não tivesse orado, talvez ele tivesse chutado o balde para lá, chutado o pau da barraca. Ei, o que talvez poderia acontecer com ele? Ele perdeu sua salvação e ir para o inferno, sofrer de eternidade, lá onde o fogo não morre, os bichos não morrem, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre. Ele parou e pensou, ei, eu vou buscar a Deus, porque eu sei, se Deus estiver do meu lado, eu vou ganhar minha salvação. Porque, igreja, enquanto Deus ele está do nosso lado, ele vai fazer igual ajudou o seu povo lá. O anjo desceu e matou 100 e poucos mil soldados numa noite só, na pancada só. Um anjo. Imagina você buscando a Deus e Deus mandando anjos mais anjos para te guardar e te vigiar, para que o inimigo da sua alma ele não te traga. Porque a vontade do inimigo da minha alma, da sua alma, é que o Espírito Santo de Deus se afasta da gente.
Deus ele arranque a sua amargura da gente, que Deus ele nos abandone de lado para quê? Para que ele possa nos tragar. A vontade dele é arrancar o nosso coração vivo assim, ó, e nos levar para o inferno na pancada só. Mas ele sabe que não pode fazer isso, porque eu e você foi comprado com um preço muito caro e que ninguém aqui pode pagar. Glória a Deus. Ninguém aqui pode pagar. Aquele homem ali, talvez ele parou e refletiu, falou assim: eu vou buscar a Deus, vou botar minha boca no pó, vou procurar a orar mais, vou colocar a igreja como exemplo. Teve um certo tempo atrás aí, eu estava pensando em sair da igreja, desistindo, eu estava frio na igreja aí. Glória a Deus. Tentou de fazer um grupo aí de oração aí. Eu não oro todo dia às 3 horas da manhã não, difícil, vou falar a verdade mesmo. Mas eu estou orando aí, né, a Deus, e estou vendo que Deus está fazendo na minha vida de novo. Estou voltando a sentir aquele amor de Deus. Não o primeiro amor, porque o primeiro amor ele é uma vez só, ele não volta mais. Mas a gente sente o amor de Deus de novo pela gente. A gente sabe o cuidado que Deus ele tem por a gente. E o que uma oração pode fazer, o que uma oração ela é eficaz, a gente não tem noção. Talvez tenha um parente seu que ele é atribulado de toda maneira que você possa pensar. Você busca a Deus, você ora a Deus verdadeiramente. Aquela pessoa pode mudar, Deus pode regenerar a vida daquela pessoa de novo. Deus pode arrancar aquela pessoa lá do lamaçal do pecado de novo. Deus pode arrancar aquela alma lá da mão do inimigo de novo e trazer para a presença dele. Porque nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Porque Deus, ele não é homem para que ele brinque com sua obra. Porque a palavra de Deus nos fala que Deus ele é zeloso. Glória a Deus, aleluia. Se a nossa alma foi comprada com um preço muito caro que a gente não pode pagar, Deus ele não quer então perder esse valor. Creio eu aqui que quando a gente tem algo de valor, a gente não quer perder ele, a gente não quer desapegar dele. Porque custou caro, talvez a gente não vamos conseguir ele mais. É diferente, Deus vê a sua alimentação, Deus vê o seu gemido, Deus vê o seu sofrimento. Ele quer tentar te ajudar, mas falta só uma atitude da gente. Fazer igual Ezequiel, orar a Deus, orar. Igual meu pastor falava comigo e a esposa do pastor falava, quando a gente não tem mais palavra de oração, o Espírito Santo de Deus ele ouve o nosso gemido, Deus ele entende o nosso silêncio. Quando a gente não tem mais o que falar com Deus, a gente não tem mais o que pedir a Deus, a gente fica em silêncio. E Deus ele começa a trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Porque Deus ele se enche de profunda compaixão. Deus ele se enche de profunda compaixão assim imensa. Igual Deus fez com aquela viúva. Que não tinha nada. Talvez aquela mulher ela buscou a Deus assim. Veio o seu filho morrer lá. Talvez ela orou a Deus, buscou a Deus. E o que Deus fez? Manda seu profeta para lá. Manda seu profeta para lá. Aí talvez a gente estamos passando por uma perseguição. Veio um profeta de Deus lá não sei da onde para falar com a gente. Para falar com a gente. O que Deus fez na vida daquela viúva lá? Deus ele abriu as comportas dos céus e derramou bênção sobre aquela casa. Não é diferente. Deus ele vai abrir as comportas dos céus, vai derramar bênção sobre a minha e a sua vida. Porque a gente somos vasos. A gente somos vasos. Creio eu, quando uma dona de casa aqui tem um vaso dentro de casa, não quer deixar o vaso vazio jogado por canto, não. Nem que enche ele de areia, deixe ele quieto lá no canto da casa, mas o vaso não vai ficar vazio. Não é diferente. Deus está vendo alguém jogado lá no canto lá, assim, ó, está vendo naquele vaso lá. Deus vai restaurar aquele vaso lá de novo e vai começar a encher ele. Vai começar a encher a ele. Não é diferente. Ezequiel aqui, ó, orou a Deus, que ele fez. Talvez ele estava ali assim, ficou meio sem